Oi pessoal, aqui é o Fernando. Estamos na sequência dessa série de vídeos sobre algoritmos de programação na linguagem C. E agora a gente vai entrar no assunto novo, que é uma struct. Então a gente já viu muitas coisas, muitas estruturas, então se você tem dúvida de alguma estrutura, recomendo que você volte e assista aos vídeos anteriores, que agora a gente vai começar uma estrutura nova. Então o que é struct? Struct ou estrutura, é, elas são variáveis que a gente cria heterogêneas. O que é isso quer dizer? Que até hoje a gente havia criado uma, uma variável inteira, uma variável float, uma variável char. Então todas as variáveis elas tinham um tipo específico de dado. Então, por exemplo, se a gente fosse criar uma variável inteira, ela só poderia armazenar o 34, por exemplo, ou o 55, somente um valor. Já uma struct ela permite que a gente armazene vários tipos de dados dentro da struct e de diferentes tipos. Então, por exemplo, eu posso ter uma string numa struct, posso ter um int, posso ter um char, posso ter um float, posso ter um outro int. Então, uma struct ela permite que dentro de uma mesma estrutura, de uma mesma variável que a gente vai utilizar, a gente tenha diferentes tipos de variáveis. Então, mas quando que a gente vai utilizar isso? Imagine que você, uma empresa quer desenvolver um software em C e precisa armazenar as informações dos funcionários, seja ela código, idade e salário. Então, se eu tivesse que armazenar em variáveis comuns, seria assim: int código, int idade e float salário. Estaria armazenando aqui os dados. Contudo, percebam que se eu tiver 20 funcionários, eu vou ter que ter um vetor de 20 de código, 20 de idade e 20 de salário. Então, isso acaba complicando depois toda a manipulação dos dados, né? Então, a struct ela permite que a gente crie uma estrutura, por exemplo, o struct funcionário, com todas as informações que a gente quer dentro. Então, essa struct sempre vai ser criada antes do main. Então, isso é importante, vocês criar sempre antes do main. E depois a gente vai declarar ela. Então, o struct funcionário. Então, o struct funcionário é o nosso tipo. O struct funcionário é como tipo int, tipo float, tipo char. E o nome que a gente quer utilizá-la aqui dentro. Então, func, por exemplo. Então, lembrando, esse aqui é sempre o nome, ou seja, poderia ser um int, poderia ser um char, poderia ser um float. E essa aqui é uh, o nome que a gente vai utilizar. E como é que a gente acessa aqui dentro as informações? Então, func.código, 101, func.idade, 35, func.salário, 1560. Então, essa é a forma da gente conseguir acessar as informações, as variáveis aqui de dentro. Então, eu percebo que aqui a gente já consegue deixar uma coisa mais organizada. Também a gente pode fazer um vetor disso aqui. A gente faz um vetor de funcionários, por exemplo, então cada funcionário na posição tal representa um funcionário, posição tal representa outro funcionário. Então vamos fazer um exercício já. Então eu faço o algoritmo em C que tem uma estrutura para leitura e apresente os dados de um aluno. Então nome, idade, média final e situação. Então vamos lá. Vamos criar aqui a nossa estrutura. Include stdio.h, int main e return 0. Então, struct.c. Então vamos criar aqui struct alunos. E aí pede char nome. Eu vou colocar um vetor aqui de nome. Tá? O que mais que pede? Int idade, média final e situação. Então a gente tem os quatro tipos aqui. Então float, média final e o situação eu vou colocar um char sendo A para aprovado e R para reprovado, por exemplo. Então, char situação. Então, aqui a gente já tem a nossa struct de alunos. Então, vamos declarar aqui dentro. Struct alunos, aluno. Então, novamente, esse aqui é o tipo. Então, até aqui é o tipo. E esse aqui é o nome da variável. Nome da variável. Variável. Então, a gente vai preencher essas daqui. Então, printf, por exemplo. Printf. Deixa eu espaço a mais. Digite o nome. Então lembro que para a gente digitar o nome a gente pode utilizar a biblioteca string.h. Include string.h, que a gente também já tem um vídeo explicando como é que funciona string.h. Então, scanf, s, e comercial, então aluno, ponto, nome. Então quer dizer que eu quero acessar aluno, que é uma variável,
ponto nome eu acesso a informação lá dentro. Printf, digite a idade. Idade. Scanf. Então, I ou D. E comercial, aluno.idade. Printf, digite a média do aluno. Scanf. Então, F, E comercial, aluno.média final. E a gente vai digitar também a situação. Digite a situação do aluno. Então, tudo utilizando uma mesma estrutura. Então, perceba que a gente não tem 4 variáveis aqui dentro. Então, scanf, botar um C, E comercial, aluno.situação. E vamos mostrar todas as informações. Então, printf. Botar uns barra N aqui. Informações do aluno. E mais um barra N. Então, printf. Então, vocês vão ver que para mostrar é a mesma coisa. S barra N aluno.nome. Printf idade de aluno.idade. Printf média, aqui é df, que é um float, né? Aluno.média final. E situação. Situação. C barra N aluno.situação. Então olha aí, a gente fez toda uma estrutura struct, aqui a gente pode colocar quantos tipos de dados, se quiser botar mais float, mais int, a gente pode. A gente declara, então esse aqui é o nosso tipo do dado e esse aqui é o nosso nome da variável. Então como é que eu faço a leitura, como é que eu acesso esse dado? Sempre o nome da nossa variável, tento não confundir o nome da estrutura, o nome da sua variável com o nome que você está dando para utilizar ela. Então, aluno.nome, .idade, e aqui a gente mostra. Vamos dar um F9 aqui. Ele deu um erro. Int main struct alunos. Então, ponto e vírgula. Sempre precisa de um ponto e vírgula aí. Então, nome, Fernando. Idade, 25. Média, 7.2. Ah, ele não leu a situação porque a gente está... lembra que o char ele sempre vai ler o lixo de memória, né? Então a gente precisa botar um fflush stdin. Fernando, 25, 7.5. E ele não nos deixou. Eu preciso ler, então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar um espaço aqui. E aí ele vai pular fora o enter que está sobrando. No Windows você pode colocar o fflush stdin. Vou colocar aqui comentado. Fflush stdin que vai funcionar. Aqui no Linux que não. Então, Fernando, 25, 7.2. Aí ele pede a situação. Aprovado. Então, para quem não pegou as últimas aulas sobre strings ou sobre char, quando a gente dá um enter, o enter fica no buffer, aí ele fica, vamos supor, vagando por aí. E aí quando vem uma variável char, uma variável string para leitura, ele pega esse enter como se fosse o que tu digitou. Então por isso tem que colocar um espaço que aí ele elimina esse enter, ele simplesmente não lê esse enter que foi digitado, e aí ele solicita para que você digite. Então aqui, ó, foi feito tudo. Ah, e agora como é que eu faço se eu quisesse fazer um vetor?
Você pode abrir aqui, ó, botar aqui, botar 5 alunos, por exemplo. E aí sempre que você for ler, 0. Sempre que você for ler, 0, por exemplo. Pode fazer um laço de repetição, que vai ler 10 alunos. Então tu vai utilizando a mesma coisa no vetor, só que sempre antes do ponto. Certinho? Então, aqui eu vou deixar um exercício para vocês praticarem. Então ele é um exercício bem parecido, porém aqui a gente tem um total de exemplares e situação. Então se o total de exemplares for maior que 0, a situação vai ser de disponível, se não de indisponível. Então a situação, nesse caso aqui, a gente está digitando. Nesse exemplo aqui vocês já não vão digitar. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.